Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje eu quero me maquiar e conversar com vocês sobre algo que eu acho importante e legal também de compartilhar com vocês, que é sobre minha jornada na solteirice. Talvez pra você do YouTube você esteja um pouco perdido, mas pra quem vier pelo projeto vai fazer um pouco de sentido, né? Então deixa eu contextualizar pra galera do YouTube, que existe um projeto, né, que se chama Sendo Inteira, onde eu compartilho sobre a solteirice, sobre a dádiva que ela é, e dou vários conselhos nessa área e compartilho um pouco, na verdade, bem breve sobre minha trajetória. Então esse vídeo é pra que eu consiga me aprofundar um pouco mais, sabe? Pra que as pessoas conheçam um pouco a minha história em relação a isso. Então esse vídeo vai pro canal, mas quem vier pelo projeto vai entender um pouco melhor. Então pra você que tá pelo YouTube, eu vou deixar o link aqui na descrição, que aí você pode conhecer o projeto e ficar mais por dentro. Então, como eu disse, eu vou me maquiar e vou contar a minha história, né? Eu achei bem legal o último vídeo que eu fiz de maquia e fala, né? Então eu quis fazer nesse formato. Eu já lavei o rosto com sabonete líquido, então eu vou passar meus produtos de skincare e vou me maquiar e a gente vai conversando. Então, é engraçado, né? Porque eu quero fazer duas coisas ao mesmo tempo e eu fico assim, Deus, será que vai dar certo? Mas vai sim, porque às vezes eu perco o foco, mas vai dar bom. E é isso. Então, pra começar, vamos começar com hidratante, usando esse hidratante aqui da Nivea. Acho que eu passei muito. Mas, vamos lá, né? Sobre minha trajetória. Senão eu fico perdida, às vezes eu sinto que eu não consigo fazer essas coisas juntas, mas vamos lá. Vamos lá, minha trajetória, né? Eu nunca namorei, eu nunca tive um relacionamento sério, né? Nunca vivi isso. Porque desde nova, por mais que eu quisesse muito namorar desde adolescente, eu tinha entendimento, era um entendimento assim, meu, assim, nunca ninguém me falou sobre isso e tal, de que eu queria namorar pra casar. Então, por mais que eu gostasse das pessoas e tal, me envolvesse, se eu não conseguisse me ver casando com aquela pessoa, eu não ia pra frente. Então eu pensava assim, eu lembro que eu nunca tive nada sério, assim, só, acho que uma vez, só que foi bem curto. E eu pensei assim, falei, cara, eu não me vejo apresentando essa pessoa pra minha família, não me vejo casando com essa pessoa, então eu não vou namorar com essa pessoa. Então, assim, eu nunca namorei por conta de que eu tinha entendimento de que eu ia namorar pra casar. E também, né, depois de muito tempo, eu fui perceber que eu tinha um muro criado em mim, no sentido de que eu nunca namorei porque eu queria namorar pra casar, como também eu tinha muito medo de chegar, enfim, e ser rejeitada, sabe? De chegar, eu acho que nem é um relacionamento, mas eu era muito, eu queria ter um relacionamento, mas eu era muito fechada, muito fechada, por muito medo da rejeição, de ser rejeitada, né? Eu fui perceber isso, com 20 e poucos anos, 20 anos, né? Assim, que o Senhor foi me mostrando isso. Então, eu nunca tive um relacionamento por conta disso, né? Que eu queria namorar pra casar, ao mesmo tempo porque eu tinha muito medo de ser rejeitada, eu tinha medo... Enfim, eu criei um muro em volta de mim, eu não vou sofrer, meu coração não vai ser machucado. Então eu evitava, por isso que eu nunca cheguei a ter um relacionamento, porque quando eu tava me envolvendo com as pessoas, eu fugia, eu corria, né? Antes de conhecer o Senhor, claro, né? Então, essa é a minha parte, assim, antes de conhecer Jesus. Eu me converti com 19 anos. Né, futuramente eu compartilho aqui sobre a minha conversão, conto o meu testemunho. Falei que é difícil de fazer as duas coisas ao mesmo tempo, mas enfim. Passei hidratante, agora eu vou passar o creme pros olhos. Não sei se vocês conseguem ver, mas vamos lá. Eu amo esses vídeos assim que eu fico mais perdida que outra coisa. Mas isso foi antes de eu me converter. Aí quando eu me converti, com 19 anos, beleza, me converti e tal. Aí o que eu pensava? Por quê? Eu tinha acabado de me converter, então eu ainda não tinha muito entendimento sobre as coisas, ainda principalmente nessa área. Então, eu achava que eu ia conhecer alguém na igreja, né? E eu achava que... Porque, assim, a gente tá em processos, sabe? Então, a gente se converte, mas a gente precisa ser transformado. Então, na minha cabeça, eu achava que ao conhecer alguém na igreja, eu já ia me casar com ela, seria a pessoa, né? Porque, enfim, uma ideia que eu tinha. Então,
eu tinha isso, tipo, cara, vou conhecer alguém na igreja e agora vai dar certo. Então, ainda ali, né, quando eu acabei de me converter, eu queria ainda um relacionamento, mas eu achava que qualquer pessoa que eu conhecesse, a primeira pessoa que eu conhecesse, ia ser a pessoa. Eu não tinha muito entendimento sobre muitas coisas que hoje eu tenho, né? E acabou que ali, assim, meses depois que eu me converti, eu cheguei a conhecer uma pessoa e eu achei que era a pessoa, só que não era a pessoa, né? E acabou que eu me frustrei muito, porque eu tinha essa ideia de que, cara, eu conheci uma pessoa na igreja e agora porque na minha cabeça a gente tá na igreja e é tudo perfeito. Só que a gente tá sendo aperfeiçoado, né? Não existe uma perfeição. Então, hoje, mais madura, é claro que eu sei que eu não vou conhecer uma pessoa perfeita. Eu vou conhecer uma pessoa que tá sendo aperfeiçoada, que tá sendo transformada. A diferença é que eu tenho maturidade pra entender e a pessoa também vai ter maturidade pra gente viver aquilo. Enfim, então, quando há 5 anos atrás, eu não tinha esse entendimento. Eu achava que conhecer a pessoa e era a pessoa. Eu não tinha entendimento de que, tipo, de propósito, de chamado, de compatibilidade, sabe? De coisas que sequer eram importantes naquilo. Enfim, conheci uma pessoa, gostei da pessoa e eu achei que era a pessoa. Só que eu entendi que não era e que um relacionamento, ele depende de muitas coisas. Depende do querer, depende da estação, depende são muitos fatores que envolvem. Então não é simplesmente conhecer uma pessoa, gostei da pessoa e é essa pessoa. E eu fui só entender isso depois. Então, e além disso, né, de ter essa ideia errada, ainda tinha coisas em mim que precisavam ser transformadas, né? Eu tinha acabado de me converter, o Senhor precisava trabalhar em muitas coisas que ainda não tinham sido trabalhadas, porque eu também não estava deixando, não estava com os olhos abertos naquilo para deixar o Senhor tratar, né? Então, através, né, depois dessa desilusão, né, depois dessa quebra de expectativas, foi que aí os meus olhos se abriram e eu comecei a perceber todas as coisas, né? Que eu era dependente emocional, eu era carente emocional, o casamento era uma idolatria. Porque eu queria isso a todo custo. Eu queria me casar e não importasse, sabe, qualquer coisa, eu queria me casar. Por isso que eu entrei na igreja com essa expectativa. Tipo, isso já era algo que vinha comigo, só que depois disso que eu percebi, né? E o fato de eu querer tanto um relacionamento, de eu, enfim, já achar que conhecer uma pessoa e aquela pessoa foi me mostrando, cara, você é dependente emocional, você é carente, você não consegue ficar sozinha, né? O Senhor foi me mostrando todas essas coisas. Então, né, em um vídeo que eu gravei sobre o projeto e tudo mais, no projeto eu falo, né, que eu sou solteira consciente há 5 anos. Por que eu falo isso? Porque eu sinto que eu entendi a solteirice aos meus 20, que foi que eu entendi que eu precisava saber me conhecer para poder conhecer outra pessoa e essa pessoa também me conhecer. Ao mesmo tempo, foi o tempo que os meus olhos se abriram em relação a essa área, de que solteira você tá sozinha, mas inteira. Então eu falei, peraí, eu não tô inteira, eu tô procurando a minha metade. Então eu fui começando a ter consciência da solteirice aos 20 anos, até porque também antes disso, eu meio que em relação ao relacionamento, né, eu ficava... É muito bizarro, né? Eu até compartilho isso no guia que eu escrevo, que antes, né, de ter esse baque, de ter essa quebra de expectativa, de ter meus olhos abertos nessa área, eu olho pra trás e eu vejo que era como se eu estivesse sentada esperando o meu príncipe encantado vir me resgatar, sabe? Então, eu não tava vivendo a minha vida, eu não tava desfrutando da minha vida, eu estava esperando o dia que eu ia ter um relacionamento, porque eu achava que era o relacionamento que ia me dar sentido na vida, que ia fazer minha vida ser legal. Eu passei a adolescência meio que esperando isso, sabe? E esse início, assim, da juventude, né? E aí, quando eu tive essa desilusão, né, que foi uma oportunidade dos meus olhos se abrirem e o Senhor me mostrar várias coisas, que aí eu falei assim, pera, eu tava vivendo tudo errado. Vamos recomeçar e viver do jeito certo? Então, né, nesses últimos 5 anos, é por isso que eu falo que eu sou uma solteira consciente há 5 anos, porque antes disso eu simplesmente estava sentada esperando o meu príncipe chegar, sabe? E aí foi que e é muito bizarro, né? Porque eu lembro, né, o Senhor falando comigo, Camila, por que você tá esperando alguém, né, depois de tudo isso? Porque como que você tá esperando alguém que te salvar se eu já te salvei?
né? Porque eu me converti com 19, então com 20 anos, nessa quebra de expectativa, eu já conheci o Senhor. Então o Senhor foi me mostrando todas essas coisas. Eu já te salvei, você não precisa ser salva por mais ninguém. Você não está sozinha, eu estou contigo. Você não precisa temer de estar sozinho, porque eu estou com você. Sempre estive. Então o Senhor foi trazendo todas essas coisas que eu carregava a vida toda, né, até meus 20 anos. O Senhor foi me mostrando que essas coisas precisavam ser quebradas, que essas coisas precisavam ser entregues, que essas coisas precisavam ser tratadas, que eu precisava ser transformada nessa área, sabe? Então, nesses últimos 5 anos eu tenho vivido isso, sabe? O Senhor trazendo luz a certas coisas, o Senhor me tratando, o Senhor me curando. E hoje eu posso estar aqui compartilhando um pouco dessa trajetória com vocês. Mas, continuando no Maqui e Fala, senão eu vou terminar o vídeo e não vou terminar a maquiagem. Agora eu vou passar o protetor solar. Eu tô usando esse aqui do Cenoura e Bronze. Ai, gente, eu amo, me empolgo falando. Eu já tinha até esquecido da maquiagem. Mas, é isso. E assim, nos últimos anos, né, como eu tenho falado, eu comecei a entender, sabe, sobre essa questão da solteirice, de ser inteira, de que eu entendi, cara, eu não vou ser completa quando eu tiver um relacionamento. A minha vida não vai ter sentido quando uma pessoa chegar. A minha vida tem sentido hoje, a minha vida tá acontecendo agora, né, essa desilusão, né, isso tudo que eu vivi foi ali na pandemia. Então, assim, também foi um momento, assim, que a pandemia, eu tinha muitos sonhos, eu sou muito sonhadora, né? Eu tinha muitos planos, muitos sonhos. Em 2020 eu comecei fazendo um planejamento de tudo que eu queria ver. Aí veio a pandemia, lockdown, ficar em casa e tudo mais. E aquilo me frustrou muito nisso. Tipo, caraca, o ano que eu tinha expectativa, né? Tipo, eu me converti em maio de 2019. Então era o meu primeiro ano iniciando ali o ano com o Senhor, na igreja e tal. Então eu tinha muita expectativa pra tudo que eu ia viver naquele ano. E aí aconteceu, né, da pandemia e tal. E acabou que a pandemia e mais essa situação, ela me ensinou muito, sabe, sobre o presente, né? O presente é um presente, de fato, sabe? O amanhã, ele não me pertence. Então, eu falei, cara, eu não posso ficar... É claro que tem coisas que não dá pra eu fazer hoje, que eu preciso me planejar pro futuro. Mas, às vezes, tem coisas que eu posso fazer hoje, que eu posso desfrutar hoje. Por exemplo, viver o dia de hoje, desfrutando o dia de hoje, sendo grata pelo dia de hoje, né? Por exemplo, eu posso ir hoje tomar um sorvete. E eu posso sair e tomar um sorvete. Mas antigamente eu pensava, não, só posso fazer isso se eu tiver um relacionamento. Eu só posso fazer isso se eu tiver dinheiro, trabalhando, sabe? E aí a pandemia, ela me ensinou que, tipo, cara, né, tudo que a gente viveu, né, era muito incerto, né? Tudo que a gente viveu era muito incerto o amanhã. Então eu parei pra pensar, falei, cara, eu não posso deixar ficar, como que eu posso dizer? Não é atrasando, porque existem coisas que tem seu tempo pra acontecer. Mas às vezes é deixando o que eu posso fazer hoje, literalmente, pro amanhã, por conta de estar esperando o cenário perfeito. Então foi que eu entendi, que eu falei, cara, eu não posso deixar pra ver minha vida quando eu tiver um relacionamento. Eu não posso deixar pra servir ao Senhor, pra desfrutar daquilo que o Senhor tem pra mim quando eu tiver um relacionamento. Porque pode ser que eu tenha um relacionamento daqui a 20 anos. E aí eu vou deixar de viver 20 anos porque eu tava na expectativa de um relacionamento. E esses 20 anos eu vou jogar fora porque eu não tinha uma pessoa do meu lado. Eu só vou ser inteira quando eu tiver uma pessoa do meu lado. E eu comecei a entender todas essas coisas, tipo, cara, o Senhor me deu hoje, sabe? O Senhor me deu agora. O Senhor está presente aqui comigo. Então eu não preciso esperar ter um relacionamento. Quando eu tiver um relacionamento eu vou desfrutar daquilo com a pessoa, no tempo, na estação. Mas a minha vida tá acontecendo hoje. De sair com minhas amigas, de passar tempo com a minha família, de passar tempo sozinha, sabe? Então a minha mente foi clareando, sabe? E eu fui entendendo, tipo, cara, essa vida tá acontecendo agora, não quando você tiver um relacionamento. Então, né, o Senhor foi me mostrando isso, o Senhor foi falando comigo, e eu fui percebendo que a solteirice era um presente, né? Eu fui entendendo que eu precisava desfrutar essa estação com tudo que eu tenho, com a minha vida mesmo, sabe? Desfrutar, né, totalmente da estação, porque ela é única, foi que eu entendi. Cara, como eu tava falando da pandemia, né, eu lembro que quando a gente já tava saindo ali e tal, aí estavam falando do novo normal e tal, e eu ficava, não, eu não quero o novo normal, eu quero o normal. E aí eu parei pra perceber que eu falei, cara, talvez as coisas não sejam como antes, as coisas precisam de fato mudar. As coisas precisam... E aí comecei a entender que as coisas precisavam mudar aqui dentro, né? No sentido de que eu não tenho, por exemplo...
2020, a gente não tem mais esse ano. Ele passou. O que a gente viveu. Agora, 2021, 22, 23, 24, tudo passou. Eu tenho março de 2025 pra viver. Eu tenho hoje pra viver, sabe? Então, eu fui entendendo que eu tinha somente o hoje. E eu precisava desfrutar, porque isso não ia voltar. Lá na frente vai ser diferente. Então eu fui tendo esse entendimento, entendendo que essa estação que eu tô vivendo, né, a solteirice, ela é uma estação única. Então eu fui entendendo que isso era um presente de Deus. E aí, nesses últimos anos, né, acho que 2023 pra cá, eu fui entendendo isso, né, porque eu acho que assim, a minha trajetória é, 2020 eu tive, no final de 2020 eu entendi o que eu tava vivendo. Percebi o meu pecado, minha idolatria, porque eu idolatrava o casamento. Eu achava que o casamento era tudo na minha vida. Que o casamento que ia me dar a minha suficiência, o casamento que ia me tornar inteiro, o casamento que ia me dar propósito. Então, no final de 2020, a minha idolatria foi exposta, né? Final de 2020, 2021, assim, a minha idolatria foi exposta. Então, nesse tempo, né, 2021, 2022, eu sinto que o Senhor foi me tratando nisso, de me curar da idolatria, da dependência, da carência, de colocar tudo no Senhor, de ser satisfeita no Senhor. E aí, acho que de 2022, assim, final de 2022, né, pro 2023, que eu fui entendendo isso da solteirice ser um presente, de ser a estação única, que era aquilo que eu tinha, que eu precisava desfrutar. E aí, no início do ano passado, eu li um livro, que esse livro eu achei incrível, que se chama Deixe-me Ser Mulher, da Elisabeth Elliot. E ela aborda vários tópicos muito incríveis. E ela aborda um sobre a solteirice. Aí ela fala, solteirice, uma dádiva. Quando eu li isso, eu falei, cara, a solteirice é um presente. Assim como o casamento é um presente, assim como a maternidade é um presente. Só que cada uma é uma estação, sabe? E aí foi que fez ainda mais sentido isso, de que é uma estação única, que ela vai passar e ela não vai voltar, né? Eu só tenho ela agora pra desfrutar. Entendi que ela me prepara pro futuro, pras outras estações. E aí eu falei assim, cara, é verdade, eu preciso desfrutar do presente que Deus me deu, né? Então, eu fui percebendo isso. E uma coisa que eu percebi ultimamente, né, nos últimos tempos, é que eu falei assim, cara, eu creio na soberania de Deus. Eu creio que o Senhor é soberano, né? Então, se o Senhor é soberano, o fato de eu estar solteira faz parte do plano dele. Porque se eu creio que o Senhor é soberano sobre a minha área financeira, sobre o meu ministério, sobre a minha família, sobre tudo, sobre cura, sabe? Porque eu não creio que o Senhor é soberano sobre a minha área sentimental. Porque eu acho que eu tô simplesmente solteira por estar solteira. Aí entra um parênteses que é muito bom enfatizar, que é claro que a gente precisa buscar discernimento, porque eu sei que eu estou solteira porque é a estação de estar solteira. Mas talvez você possa estar solteira simplesmente porque você é muito exigente. Talvez é tempo do Senhor para você entrar num relacionamento, talvez você já conhece a pessoa que faz parte, né, do plano, do propósito de Deus para sua vida, mas por conta de exigências, por conta de regras que você criou na sua cabeça, tópicos, como posso dizer, enfim, por conta de uma lista que você criou, de uma forma que a pessoa tem que atender tudo aquilo, você não consegue enxergar que a pessoa tá do seu lado, entende? E eu quero até fazer uma recomendação de um filme que eu assisti recentemente, um filme muito tranquilo, muito leve, que se chama A Lista do Sr. Malcolm, e falam muito sobre exigência, né? Tipo, o cara, ele criou uma lista que a pretendente tinha que atingir para poder ser a esposa dele. Só que ele percebe, né, no final do filme, que isso é impossível. Então, assim, é claro que existem princípios e valores que você precisa ter em mente e que isso são inegociáveis. Por exemplo, eu já até falei em um vídeo, não foi aqui no canal, é porque eu já gravei um vídeo pro guia, então às vezes eu fico perdida. Mas logo mais vocês também vão ter acesso, porque eu disse que eu vou deixar o link aqui na descrição. Tem coisas que são negociáveis, como servir e adorar o mesmo Deus, sabe? Isso pra mim é inegociável. Princípios, valores são inegociáveis. Então, eu não negocio. Mas às vezes é questão de gosto. Tipo, gostar do gênero de filme tal e você gostar de outro filme, gênero. Música, gostar do tipo de música tal e você gostar. Tipo, coisas que são, de certa forma, irrelevantes, sabe? Tipo, você pode aprender a gostar do estilo musical dele e ele do seu, gostar do filme dele e ele do seu, enfim, sabe? Isso são coisas
que é super tranquilo de viver, até porque nem as pessoas com quem a gente mora junto, nossos pais, nossa família, é igual. A gente gosta das mesmas coisas que a gente, mas a gente vive, a gente ama essas pessoas. Então, é você buscar entender, assim, é da vontade de Deus que eu esteja solteira ou é da vontade de Deus que eu entre no relacionamento? Tá, é da vontade de Deus que eu entre no relacionamento. Então, eu percebi por que eu não entrei, porque eu sou muito exigente. Coloco isso também, porque assim, isso acaba sendo uma idolatria de querer uma pessoa perfeita, e perfeito só Jesus. Ou às vezes também querer que uma pessoa faça um papel que não é dela, que é papel do Senhor Jesus na sua vida, né? Como eu falei, não é papel de um homem te salvar, é papel do Senhor. Ele é o nosso Salvador. Então, às vezes você tá esperando que um cara venha te salvar de algo que é Jesus que já te salvou. Às vezes você tá esperando que algo venha suprir algo que é o Senhor que vai suprir. Então você precisa colocar isso diante do Senhor e buscar discernimento. Agora, voltando pra maquiagem, que eu já falei e não terminei de me maquiar. Porque a dificuldade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas, né, voltando a questão da soberania. Então, eu entendo que o Senhor é soberano sobre a minha vida. Então, eu não tô solteira porque... Enfim, é pra eu estar solteira. Tipo, como posso dizer? Porque, tipo, não conheci ninguém legal. Não apenas isso, mas porque não é o tempo, sabe? O Senhor é soberano. Eu vejo que estar solteira é uma providência divina do Senhor na minha vida. É o tempo para isso na minha vida, sabe? Então é importante a gente ter isso em mente, porque senão a gente vai achar que a gente vai acabar vivendo nesse lugar também de esperando a pessoa vir te salvar, esperando a pessoa chegar pra sua vida começar a ter sentido, sabe? Então, ter o entendimento de que o Senhor é soberano, Ele está no controle da nossa vida, você não tá solteira por acaso, você não tá solteira porque você não conheceu ninguém legal. Porque eu acredito também que existem várias pessoas legais, vários homens de Deus. Então também busque entender essa questão da exigência. Tem coisas que são inegociáveis. Servir ao mesmo Deus, valores, princípios, chamado, propósito, pra onde você tá indo. São coisas que você precisa ter em mente e buscar uma pessoa que tá caminhando pro mesmo lugar que você, tá buscando as mesmas coisas que você. Mas tem coisas que, cara, é irrelevante, sabe? Então, busque esse discernimento. Então, eu acho que assim, é isso, sabe? Que eu posso compartilhar da minha trajetória, sabe? Eu comecei a ter esse entendimento nesses últimos anos. O Senhor tem falado comigo sobre essas coisas. E é isso, sabe? Então, assim, entender o chamado de Deus, entender o propósito do Senhor, entender essa estação e desfrutar dessa estação. Ela é única, sabe? Eu acredito que também quando a gente é satisfeito no Senhor, quando o Senhor é tudo que precisamos, né? A gente desfruta disso com uma paz, com um coração leve, né? Então, tipo assim, eu entendi que eu não sou suficiente, eu não sou inteira, eu não sou preenchida num relacionamento. O relacionamento, ele vai acrescentar na minha vida. Vou ter uma pessoa pra partilhar momentos bons, como pra estar ali nos momentos difíceis também. Uma pessoa ali que vai estar junto comigo na jornada, buscando o Senhor junto comigo. Então, vai acrescentar na minha vida. Vai ser uma bênção. Casamento é uma bênção. Só que não é tudo na minha vida, não é o centro da minha vida, não é isso que vai me dar suficiência, não vai me preencher, não é isso que vai me dar valor, sabe? Então, ter esse entendimento e entender que, cara, eu não tenho essas coisas quando eu tenho um casamento, mas eu tenho essas coisas de ser preenchida e tudo mais no Senhor. Então, a jornada, tipo, de olhar para a minha vida hoje e pensar, eu tenho 25 anos. E é muito bizarro, porque eu olho pra trás e a Camila, tipo, de 22... Se eu, tipo, igual a trend que teve, né, de tomar um café com a minha outra passada, né, vou pegar a minha eu recente, já convertida e tal, com 22 anos. Eu sempre sonhei em casar nova. Então eu chegar pra Camila de 22 e dizer, você ainda não casou, mas eu posso te dizer, você tá vivendo os melhores dias da sua vida. Porque não é sobre o casamento, mas é sobre estar no centro da vontade do Senhor. Então hoje eu não realizei esse sonho, eu não realizei isso. Mas eu tô vivendo no centro da vontade do Senhor e sabendo que o Senhor é tudo pra mim, que o Senhor me preenche, que o Senhor me satisfaz. Eu não preciso de um relacionamento pra ser satisfeito, eu não preciso de um relacionamento pra ser preenchida. Glória a Deus que quando eu tiver vai ser uma bênção, mas eu não preciso disso pra ser feliz, pra ter alegria, sabe? Então, é ter esse entendimento de
que quando isso acontecer vai ser incrível, vai ser uma maravilha, mas você não precisa acessar isso pra desfrutar de coisas maravilhosas agora, sabe? Então, buscar ser satisfeito e completa no Senhor. Então, nesses últimos anos, o Senhor foi me levando a esse lugar de contentamento nele, de satisfação nele, de a paz que excede o entendimento vir dele e não de outra coisa externa, sabe? E quando a gente tem esse entendimento, quando a gente se coloca nesse lugar, a vida é muito boa, a vida é muito incrível, sabe? Eu olho pra esse ano e fico, cara, que ano maravilhoso. A gente só tá em março, mas que ano maravilhoso, porque não é sobre as coisas que eu vou ver, os sonhos que eu vou realizar, mas de estar na presença do Senhor, sabe? De ser cheia no Senhor, de saber que tendo ou não tendo um relacionamento, eu sou completa, eu sou cheia. Então eu acho que basicamente isso é a minha trajetória, sabe? Então, compartilhando um pouco com vocês sobre isso, eu tô muito feliz, sabe? De ter compartilhado. Um pouco aleatório, como sempre, né? Meio bagunçada, a pessoa que vai fazer um maqui e fala, mas não termina de se maquiar. Mas é isso, sabe? Então... É isso, gente. Vou deixar uns versículos aqui que eu gosto de lembrar, que pra mim, assim, acalenta meu coração, sabe? Que é Jeremias 29:11, né? Que fala sobre os planos do Senhor, que Ele tem planos pra nós, planos de nos fazer prosperar, de nos dar um futuro. Isaías 55:9, deixa eu até aqui abrir Isaías 55:9, e Cânticos, Isaías 55:8. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Então, o Senhor é soberano e Ele tem um plano pra sua vida, assim como Ele tem pra minha. Então, confie e espere no Senhor, sabe? Eu tenho certeza que quando a gente coloca a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa expectativa, a nossa espera no Senhor, ela é linda, ela é maravilhosa. E aproveitando que eu lembrei de uma coisa, que eu já ia esquecendo de falar, né? Essa questão da soberania de Deus, né? Se eu vivo essa estação amarga em relação ao fato da espera, eu tô dizendo pra Deus que Ele errou. E a gente sabe muito bem que quem erra é a gente, né? Nós somos falhos. Nós, muitas vezes, acabamos nos enganando, temos a tendência de nos enganar, mas o Senhor não, o Senhor é perfeito. Então a gente precisa buscar sempre no Senhor as direções, as palavras dele, sabe? Buscar nele aquilo que Ele tem pra gente. Então, não viva a solteirice de uma forma amarga, de uma forma triste, porque é como se você estivesse dizendo pra Deus, você errou o tempo, você errou a estação, quando o Senhor não errou. É tempo de estar solteira, desfrute dessa estação, lembrando que ela é única e ela vai passar. A sua solteirice aos 20 e poucos anos, aos 30 e poucos anos, ela vai passar. Os anos passam, os dias passam. Então desfrute do seu hoje no Senhor. Desfrute da porção que Ele tem pra você nesse tempo. É uma porção gloriosa, sabe? Independente de você ter um relacionamento ou não, é gloriosa porque o Senhor é presente. Então, é isso pro vídeo de hoje, né? Muito feliz de compartilhar isso com vocês. E o outro versículo em Cânticos que eu falei, que é Cântico dos Cânticos 6:3. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Então, lembre-se, você é do Senhor e o Senhor é seu. No sentido, Ele te satisfaz, Ele te completa, Ele te preenche. Tudo que você precisa está nele. Relacionamento é acréscimo. Amizades, ministério, tudo isso é acréscimo. A gente pode e deve desfrutar dessas coisas, isso são bênçãos do Senhor, mas não coloque a sua interesse, o seu valor, a sua satisfação nisso. E é isso, né? Uma maquiagem completa. Ficou faltando algumas coisas, mas o mais importante desse vídeo era compartilhar com vocês sobre a minha trajetória. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo e tchau!